cura emocional na prática. Oração guiada para ansiedade e paz interior. A mente agitada tem o poder de transformar dias comuns em verdadeiros campos de batalha internos. Quem já experimentou a ansiedade sabe como ela chega sorrateira, acelerando os pensamentos, criando cenários de medo e alimentando a sensação de que nada está sob controle. Não é apenas o corpo que sente, com o coração disparado e a respiração curta, mas também a alma, que perde o ritmo da calma e da confiança. Há um ponto em que a própria mente começa a se tornar inimiga, e é exatamente nesse ponto que precisamos escolher outro caminho, ou da Prisenka. Este vídeo não é uma promessa mágica, é um convite para experimentar um espaço de acolhimento interior, onde a ansiedade pode ser reconhecida, sem julgamento e suavizada com práticas simples. Quando unimos espiritualidade contemporânea e psicologia aplicada, entendemos que o medo não é um inimigo a ser destruído, mas um sinal que pede cuidado e escuta. O coração pede para ser ouvido, não para ser calado à força. Aqui, vamos caminhar juntos por uma prática guiada que une oração e respiração, permitindo que o corpo desacelere, a mente encontre repouso e o espírito se reconecte com algo maior. A ciência já mostrou que quando respiramos profundamente e nomeamos nossas emoções, o sistema nervoso se reorganiza e o que parecia caos começa a se tornar clareza. A espiritualidade nos lembra que não estamos sozinhos nesse processo, que há uma dimensão de vida que sustenta cada passo, mesmo quando não conseguimos ver. Enquanto você ouve esta reflexão, permita-se sentir. Se a ansiedade falar alto, apenas observe e diga a si mesmo: eu me acolho como sou e começo de novo agora. Essa frase não é uma negação da sua dor, mas um lembrete de que dentro de você existe uma força capaz de transformar peso em leveza. Vamos iniciar essa jornada com calma, sem pressa, porque cada palavra aqui foi pensada para ser vivida e não apenas ouvida, acolhendo a mente ansiosa com presença. Quando a ansiedade domina, o impulso imediato é querer expulsá-la, como se fosse uma intrusa indesejada. Tentamos distrair a mente, controlar pensamentos ou até nos punir por sentir o que sentimos. Mas a ansiedade é, antes de tudo, um sinal, um pedido de atenção do corpo e da alma. Negá-la é como tapar o sol com a peneira. O desconforto permanece, apenas escondido por instantes. O primeiro passo para a cura emocional não é lutar contra a ansiedade, mas acolhê-la com a consciência de quem olha para uma criança assustada que pede colo. Imagine, por um momento, que cada pensamento acelerado seja como uma nuvem escura passando no céu. Se você tentar empurrar a nuvem à força, gastará energia e aumentará a frustração. Mas se você apenas observa, ela segue seu curso até desaparecer. Esse é o exercício da presença. Permitir que a nuvem venha e vá, sem se identificar com ela. Assim também acontece com a ansiedade. Ela não é quem você é apenas um estado que passa, uma emoção que pede cuidado. A psicologia moderna ensina que nomear emoções reduz a intensidade delas. Quando Voca diz, isso é ansiedade, o cérebro registra que há consciência, e essa simples atitude já diminui a carga emocional. A espiritualidade contemporânea nos convida a dar mais um passo, respirar com consciência, entregando cada inspiração como quem recebe vida e cada expiração como quem devolve ao universo o que já não precisa carregar. É uma troca silenciosa, mas poderosa, entre o seu interior e a vida que o sustenta. Agora feche os olhos por alguns instantes. Inspire profundamente contando até 4. Segure o ar em 2 e solte em 6. Faça isso 3 vezes. Sinta o corpo relaxando pouco a pouco. Se vierem pensamentos de não consigo ou isso não adianta, apenas reconheça
e volte à respiração. É nesse simples retorno que mora a verdadeira força. Oração não é apenas falar palavras, é criar espaço para que o coração se expresse com sinceridade. Você pode repetir em silêncio: eu não sou minha ansiedade, eu sou maior do que ela. Eu me acolho, eu me permito descansar. Essa oração não exclui a ciência, não nega a necessidade de ajuda profissional quando preciso, mas integra fé e razão em um mesmo gesto. Porque a ansiedade pode gritar, mas você sempre pode escolher respirar. O corpo como templo do silêncio. A ansiedade não acontece apenas na mente, ela se manifesta no corpo, apertando o peito, acelerando o coração, contraindo os músculos e tirando o sono. Muitas vezes, quem vive em estado de alerta constante passa a acreditar que esse é o seu normal, como se fosse impossível sentir paz, mas o corpo guarda memórias profundas e também guarda a chave da restauração. Quando aprendemos a ouvi-lo com respeito, descobrimos que ele não é um inimigo, mas um guia que mostra onde precisamos de cuidado. Coloque a atenção agora nos ombros. Perceba se estão tensos, como se carregassem pesos invisíveis. Leve-os para trás suavemente e permita que descansem. Sinta também o maxilar, que talvez esteja rígido por causa de preocupações guardadas. Relaxe devagar, deixando a boca entreaberta, sinalizando ao corpo que não é necessário lutar o tempo todo. Essa prática, conhecida como escaneamento corporal, é simples, mas profundamente eficaz. Ela ensina que cada parte de nós pode ser um altar, onde o silêncio se instala e a calma começa a florescer. A psicologia explica que o corpo reage ao perigo real e ao perigo imaginado da mesma forma. É por isso que pensamentos ansiosos provocam sintomas físicos intensos. A boa notícia é que o caminho inverso também é verdadeiro. Quando o corpo relaxa, a mente entende que está segura, e a espiritualidade amplia essa compreensão ao nos lembrar que o corpo não é apenas matéria, mas morada da vida, templo onde a presença pode ser sentida em cada respiração. Repita internamente estas palavras: meu corpo merece descanso, minha respiração é minha âncora, meu coração é lugar de paz. Sinta a vibração dessas frases como mantras que alinham sua energia. Cada palavra é um lembrete de que você não precisa viver em constante defesa. Existe em você um lugar onde não há pressa, onde não há medo, apenas a experiência pura de estar presente. Neste instante, você pode imaginar uma luz suave percorrendo da cabeça aos pés, dissolvendo tensões acumuladas. Essa luz não precisa ser explicada, ela é apenas uma metáfora para a atenção plena. Onde a luz chega, a rigidez se transforma em suavidade, e o corpo se reconcilia com o espírito. Assim, pouco a pouco, o silêncio deixa de ser ausência de som e passa a ser presença de vida, libertando emoções aprisionadas. A ansiedade, muitas vezes, não nasce apenas do que acontece hoje. Ela é o eco de experiências passadas que não foram totalmente compreendidas ou integradas. Traumas, rejeições, palavras duras e ausências marcam a memória emocional e permanecem guardados como feridas não cicatrizadas. Quando o presente desperta essas lembranças, o corpo reage como se ainda estivesse diante da mesma ameaça. É por isso que sentimentos de medo, insegurança e angústia parecem surgir sem explicação, como ondas que invadem de repente. Reconhecer essa dinâmica é fundamental. Você não é fraco por sentir demais. Você apenas está carregando memórias que pedem espaço para serem libertas. A psicologia nos mostra que emoções reprimidas não desaparecem, mas encontram outras formas de se manifestar. Crises de ansiedade, insônia, dificuldade em confiar. A espiritualidade contemporânea acrescenta que cada emoção guardada também traz um convite de cura. Quando a tristeza vem à tona, é a vida pedindo para que ela seja olhada com ternura. Quando o medo se apresenta, é a alma sinalizando a necessidade de acolhimento e fé. Agora,
Permita-se um gesto simples. Coloque a mão sobre o coração e respire fundo. Imagine que a cada inspiração você acolhe a si mesmo e a cada expiração libera um peso antigo. Você pode repetir em silêncio: eu não preciso mais carregar o que me feriu. Eu reconheço a dor, mas não sou definido por ela. Essas palavras funcionam como uma chave que abre portas internas trancadas. Não se trata de negar a experiência, mas de transformá-la em aprendizado e força. Visualize uma caixa pesada sendo deixada no chão. Dentro dela estão lembranças de rejeição, críticas e medos que já não servem ao seu crescimento. Ao soltá-la, você não perde nada essencial, apenas devolve ao tempo o que já cumpriu o seu papel. É nesse ato de soltar que a liberdade começa. Não é um processo imediato, mas cada repetição dessa prática fortalece a mente e suaviza o coração. Você não está sozinho nessa jornada. A presença que sustenta a vida acompanha cada passo. A fé, aqui, não é um dogma, mas a confiança de que existe um fluxo de cura disponível, sempre que você decide se abrir para ele. Acolher emoções é como abrir janelas em uma casa que estava fechada há muito tempo. O ar fresco entra, a luz atravessa e o ambiente se transforma. A oração como espaço de cura interior. A oração, quando entendida como encontro íntimo consigo mesmo e com a vida que sustenta, tudo torna-se um poderoso recurso de cura emocional. Muitas pessoas acreditam que orar é apenas repetir palavras ou pedir soluções rápidas, mas a oração verdadeira é mais profunda. É abrir um espaço de silêncio e entrega, onde a mente se aquieta, o coração se expande e a alma encontra repouso. Não se trata de falar muito, mas de permitir que cada palavra seja sentida como um gesto de confiança. Nasce Kaloja, sabemos que criar rituais fortalece a mente e gera segurança. A espiritualidade nos lembra que a oração pode ser esse ritual, um ponto de ancoragem no meio da tempestade. Quando você fecha os olhos, respira conscientemente e pronuncia palavras de fé. Não importa se em voz alta ou em silêncio, seu cérebro registra uma mudança de estado. A atenção se volta para o presente, a respiração desacelera e as emoções encontram espaço para se reorganizar. Experimente agora repetir em silêncio: eu acolho minha ansiedade, eu entrego meus medos, eu abro espaço para a paz. Essas frases são sementes lançadas no solo da consciência. Ao repeti-las com intenção, você fortalece caminhos internos de calma e confiança. A oração, assim, deixa de ser uma prática distante e se torna parte do cotidiano, algo que pode ser feito a qualquer momento em que a ansiedade tentar dominar. Imagine que cada palavra que você pronuncia é como uma gota de água caindo sobre pedras quentes. Aos poucos, o calor diminui, o solo absorve e o frescor se espalha. O mesmo acontece dentro de você. A oração refresca pensamentos acelerados, suaviza emoções tensas e restaura a esperança. É um processo de renovação contínua, que não depende de cenário perfeito ou ritual elaborado, mas apenas da sua disposição em parar, respirar e se abrir. Oração é diálogo, mas também é silêncio. É entregar o que pesa e receber o que liberta. É lembrar que, mesmo nos dias mais difíceis, existe um espaço dentro de você que permanece intocado pela confusão externa. Quando você acessa esse espaço, descobre que a paz não vem de fora, mas floresce de dentro, transformando pensamentos em aliados. Grande parte da ansiedade nasce da forma como pensamos. A mente cria cenários futuros, imagina perigos e insiste em repetir erros do passado. É como se houvesse uma voz constante dizendo que nada vai dar certo, que você não é capaz, que a queda é inevitável. Essa narrativa interna, quando não é questionada, se torna uma prisão invisível. Mas a boa notícia
é que você não é refém dessa voz. Pensamentos não são ordens, são apenas eventos mentais que podem ser observados e transformados. A psicologia moderna ensina que identificar padrões de pensamento é o primeiro passo para mudar a relação com eles. A espiritualidade contemporânea acrescenta que a consciência é mais ampla do que qualquer ideia que surge. Você não é seus pensamentos. Você é aquele que observa o fluxo deles. Essa mudança de perspectiva abre espaço para uma nova postura. Em vez de lutar contra cada pensamento, você aprende a escolher quais nutrir. Agora, feche os olhos. Imagine que está diante de um rio. Cada pensamento é uma folha que cai sobre a água e segue o fluxo. Alguns são leves, outros pesados. Alguns parecem voltar, mas todos passam. Respire fundo e permita-se observar, sem julgar. Se surgir a frase "não consigo", olhe para ela como uma folha no rio. Se surgir "eu sou fraco", faça o mesmo. O simples ato de observar já é uma forma de libertação, porque mostra que você não é a folha, você é o rio que continua a correr. Você pode reforçar essa prática com mantras que substituem padrões destrutivos por afirmações de força. Repita internamente: eu sou maior que meus pensamentos. Eu posso escolher a paz. Eu libero o medo e abraço a confiança. Essas frases funcionam como novas sementes, que, quando repetidas com presença, se tornam raízes firmes dentro da mente. Com o tempo, os pensamentos deixam de ser inimigos e se tornam sinais de aprendizado. Aqueles que geravam ansiedade passam a ser reconhecidos como ecos do passado, não como verdades absolutas. E nesse espaço de clareza, você descobre que a mente pode ser treinada para cooperar com a paz interior. A transformação não é instantânea, mas a cada escolha consciente, você reescreve sua própria história mental. O poder da respiração consciente. A respiração é a ponte entre o corpo e a mente, um recurso simples e sempre disponível, mas que quase nunca usamos de forma consciente. Quando a ansiedade se instala, a respiração se torna curta, rápida e irregular, sinalizando ao corpo que há perigo, mesmo quando não existe ameaça real. É como se cada suspiro reforçasse a mensagem de que não estamos seguros. Porém, quando aprendemos a respirar de forma intencional, o corpo recebe a mensagem contrária. Agora é possível relaxar. Agora é possível descansar. Feche os olhos por um instante e leve atenção ao ar que entra e sai. Inspire profundamente pelo nariz contando até 4. Segure por 2 segundos e exale lentamente pela boca contando até 6. Esse simples exercício reorganiza o sistema nervoso, ativa a calma e reduz a tensão muscular. Na psicologia, chamamos isso de regulação emocional. Na espiritualidade, é a prática de voltar à presença, ao instante em que tudo acontece. Ao inspirar, imagine que você recebe uma luz suave que percorre todo o corpo. Ao expirar, visualize que solta junto com o ar as preocupações acumuladas, como se cada exalação fosse uma limpeza interior. Repita esse ciclo por alguns minutos, deixando que a respiração se torne o ritmo que conduz seus pensamentos a um estado mais tranquilo. Se sua mente tentar sabotar dizendo "não adianta", apenas reconheça a frase e volte ao ar que entra e sai. A respiração consciente pode se tornar uma oração silenciosa. A cada inspiração, você pode dizer mentalmente: "eu recebo paz". A cada expiração, "eu libero o medo". Essa repetição simples cria um mantra corporal que une corpo, mente e espírito em um único movimento. Não é necessário esforço, apenas entrega. Com o tempo, você descobrirá que a respiração é um refúgio sempre acessível. Não importa se está em casa, no trabalho ou no meio de uma noite difícil, ela estará ali, pronta para lembrá-lo de que você tem escolha. A cada ciclo consciente, a ansiedade perde força, a clareza retorna
e o corpo aprende que pode ser um lugar seguro novamente, encontrando paz no silêncio interior. Vivemos cercados de estímulos, notificações que não param, compromissos que se acumulam, cobranças que ecoam. O silêncio parece um luxo raro, quase impossível de alcançar. No entanto, quando a ansiedade aperta, o que mais precisamos é justamente desse espaço de quietude, não como ausência de som, mas como presença de nós mesmos. O silêncio interior não é vazio, é plenitude. É o lugar onde a mente descansa e o coração se reconecta com aquilo que dá sentido à vida. A psicologia aponta que períodos de pausa reduzem os níveis de estresse, organizam os pensamentos e fortalecem a clareza mental. A espiritualidade nos lembra que o silêncio é onde ouvimos a voz mais autêntica, aquela que não depende de ruídos externos para se afirmar. É nesse espaço que descobrimos que a paz não está distante, mas sempre disponível, aguardando apenas um gesto de retorno. Para experimentar isso, feche os olhos e imagine estar sentado à beira de um lago tranquilo. A superfície da água reflete o céu, e não há nada que você precise fazer além de observar. Cada pensamento que surgir é como uma pedra pequena lançada no lago. Causa ondas por um instante, mas logo a superfície volta a se acalmar. Assim é o silêncio interior, um estado em que tudo pode vir, mas nada permanece por tempo indefinido. Você pode reforçar essa experiência com uma breve oração em silêncio. Eu escolho descansar em mim. Eu escolho confiar na vida. Eu escolho habitar a paz que já existe dentro de mim. Essas frases não são mágicas, mas são lembretes de que, ao voltar-se para dentro, você encontra um espaço intocado, mesmo em meio às tempestades. O silêncio interior é mais do que um alívio momentâneo. Ele é um treinamento da alma, um aprendizado de que não precisamos reagir a tudo que nos atravessa. Ao cultivar esse estado, você descobre que pode caminhar no mundo sem se perder nele. E é nesse equilíbrio que a ansiedade começa a perder sua força, porque encontra um coração enraizado na calma, entregando o controle e fortalecendo a confiança. Grande parte da ansiedade nasce da tentativa constante de controlar tudo. Queremos prever cada detalhe, evitar qualquer erro, garantir que nada fuja do esperado. Mas a vida não se curva aos nossos planos. E quando o inesperado acontece, o peso de manter o controle se transforma em angústia. A mente insiste em repetir: e se der errado? E se eu não conseguir? E se eu perder? Esse excesso de vigilância esgota o corpo e aprisiona a alma em um estado de alerta interminável. A psicologia mostra que a necessidade de controle está ligada ao medo do desconhecido. Já a espiritualidade nos ensina que soltar não é desistir, mas confiar em um fluxo maior que sustenta cada passo. Entregar o controle não significa perder responsabilidade, mas aceitar que há aspectos que não dependem apenas da nossa vontade. Quando respiramos profundamente e dizemos: eu faço a minha parte e confio no restante, uma parte da ansiedade se dissolve, porque não carregamos mais sozinhos o peso do mundo. Faça o exercício agora. Inspire profundamente e imagine que recolhe todas as preocupações que vem acumulando. Segure o ar por um instante e, ao soltar, visualize, entregando cada medo em mãos maiores do que as suas. Repita em silêncio: eu libero o que não posso controlar. Eu confio no processo da vida. Essas palavras, quando ditas com presença, aliviam a mente e abrem espaço para que a serenidade ocupe o lugar do excesso de esforço. Entregar o controle é ao mesmo tempo um ato de humildade e de coragem. É reconhecer que não somos onipotentes e que não precisamos ser. É aceitar que a vida também sabe nos conduzir. Quando essa confiança é cultivada, a ansiedade perde parte da sua raiz, porque deixa de ter o terreno fértil do medo. No lugar da tensão, nasce uma fé serena, uma confiança que não precisa de garantias para existir.
Esse é o convite deste momento. Parar de travar batalhas invisíveis contra o futuro e escolher descansar no presente, porque é apenas aqui, no agora, que a verdadeira paz pode florescer, reconectando-se com o propósito e a esperança. A ansiedade enfraquece quando voltamos a enxergar sentido no caminho. Muitos se sentem perdidos porque olham para a própria vida e acreditam que não há direção, que tudo se resume a repetir rotinas e suportar fardos. Essa ausência de propósito abre espaço para o vazio, e o vazio alimenta a ansiedade. Quando não sabemos para onde vamos, qualquer obstáculo parece insuportável. Por isso, uma parte essencial da cura emocional é resgatar a esperança e se reconectar com aquilo que dá significado à existência. A psicologia mostra que pessoas que vivem com clareza de propósito apresentam maior resiliência diante das dificuldades. A espiritualidade contemporânea acrescenta que propósito não é apenas uma meta externa, mas uma experiência interna de estar alinhado com o que traz vida, com o que desperta a alma. Pode ser um projeto, uma relação, uma prática diária, um gesto simples que recorda quem você é. O propósito não precisa ser grandioso, ele precisa ser verdadeiro. Feche os olhos por alguns instantes e pergunte a si mesmo: o que me faz sentir vivo? O que desperta em mim a sensação de estar no caminho certo? Não espere uma resposta imediata. Apenas abra espaço para que a intuição fale com suavidade. Você pode também repetir em silêncio: eu me abro para reencontrar meu propósito. Eu me abro para renovar minha esperança. Essas palavras funcionam como chaves que destrancam portas internas, permitindo que a luz volte a atravessar. A esperança não é ingenuidade, é a força que nos mantém em movimento, mesmo quando a estrada parece escura. Reconectar-se com ela é lembrar que cada etapa difícil carrega sementes de aprendizado e transformação. Quando você reconhece isso, percebe que a ansiedade não é o fim da história, mas apenas um capítulo, e que por trás de cada noite longa existe a promessa de um novo amanhecer. Neste momento, permita-se confiar que a vida ainda guarda caminhos de beleza, relações de verdade e experiências de crescimento para você. A paz interior não nasce da ausência de problemas, mas da consciência de que, apesar deles, você está enraizado em algo maior, algo que sempre pode renovar sua esperança. Um ritual noturno para acalmar mente, corpo e alma. A noite costuma amplificar o que ficou sem cuidado durante o dia. Pensamentos ganham volume, o corpo carrega tensões acumuladas e a alma pede um abrigo silencioso. Um ritual simples e consistente transforma esse período em terreno fértil para a cura emocional. Comece preparando o ambiente. Reduza a luz, desligue estímulos, afaste o celular. O cérebro aprende por associação. Quando você repete sinais de relaxamento, ele entende que é hora de desacelerar. Sente-se confortavelmente ou deite com a coluna alinhada. Coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Observe a respiração. Sem pressa. Inspire pelo nariz, contando até 4. Sustente por 2. Exale pela boca, contando até 6. Repita por alguns ciclos, até notar o corpo cedendo ao descanso. Leve a atenção aos pés e permita que relaxem. Suba lentamente pelas panturrilhas, joelhos, coxas e quadris. Se encontrar um ponto tenso, permaneça com a respiração nesse lugar, como quem acende uma pequena luz. Continue pelo abdômen, a caixa torácica, os ombros, os braços, o pescoço, a mandíbula e a testa. Esse percurso ensina que cada região do corpo pode ser um espaço de paz quando é vista com presença. Se pensamentos surgirem, nomeie sem julgamento e retorne ao ritmo da respiração. Essa nomeação diminui a ativação emocional e devolve a sensação de controle interno. Transforme essa prática em oração silenciosa. A cada inspiração, diga internamente que recebe descanso. A cada expiração,
declare que solta o peso do dia. Se memórias vierem, acolha com gentileza. Não discuta com elas. Reconheça o que pedem e ofereça um lugar seguro dentro de si. A espiritualidade contemporânea não exige explicações, pede sinceridade. Dizer, eu me acolho, é uma forma de fé aplicada, um gesto de cuidado que prepara a mente para dormir e o coração para confiar. Finalize com 3 afirmações. Eu estou seguro aqui e agora. Meu corpo sabe descansar. Minha mente aprende a desacelerar. Permaneça alguns instantes na quietude para que o silêncio assente dentro de você. Com o tempo, esse ritual noturno se torna uma trilha marcada. Cada repetição aprofunda o caminho e ensina o sistema nervoso a reconhecer a noite como território de amparo. Dormir deixa de ser uma luta e volta a ser um retorno. Limites amorosos e autocuidado como prática de paz. A ansiedade cresce quando assumimos responsabilidades que não nos pertencem e quando dizemos sim, enquanto o corpo grita por um não. Limites não são muros, são pontes que organizam as relações e protegem o que é essencial. Estabelecer limites amorosos é um ato de coragem e ternura. Você honra o outro sem se abandonar. A psicologia mostra que a clareza de fronteiras reduz conflitos, melhora a autoestima e previne exaustão. A espiritualidade nos lembra que o amor inclui verdade. Quando você fala com respeito sobre o que pode e o que não pode, o coração aprende a descansar dentro da própria casa. Comece reconhecendo seus sinais internos: irritação constante, cansaço que não passa e vontade de evitar pessoas costumam indicar que os limites foram ultrapassados. Traga consciência ao corpo. Pergunte: o que precisa agora? Às vezes é pausa. Às vezes é um pedido claro. Às vezes é encerrar conversas que consomem sua energia. O autocuidado não é egoísmo. É a raiz que sustenta o tronco e permite que os galhos ofereçam sombra. Sem raiz firme, qualquer vento vira tempestade. Pratique a comunicação simples. Quando algo ferir sua paz, descreva o fato, nomeie como se sente e peça o que precisa. Eu percebo que as mensagens tarde da noite me deixam em alerta. Eu me sinto sobrecarregado quando isso acontece. Eu preciso que conversemos em horário combinado. Essa estrutura reduz defensividade e aumenta a chance de acordos reais. Se a outra pessoa não puder atender, você continua livre para cuidar de si, definindo novos contornos. Cuidar do que entra na sua vida é cuidar do que cresce dentro de você. Conecte limites à oração. Antes de decisões difíceis, respire Dagon. Eu escolho a verdade com gentileza. Eu escolho a paz com responsabilidade. Eu escolho me respeitar para poder amar melhor. Essa postura não afasta o mundo. Ela organiza o encontro. Quando os limites ficam claros, o corpo relaxa, a mente desacelera e a alma encontra o ritmo que a sustenta. A ansiedade perde terreno, porque já não precisa vigiar tudo o tempo todo. O que está em suas mãos é cuidado com presença. O que não está é entregue com confiança. Transforme esse capítulo em ação concreta. Selecione uma situação de desgaste e desenhe uma frase de cuidado para usá-la na próxima oportunidade. Ensaiar é parte da cura. Repita até sentir que a voz encontra o tom. Assim, o limite deixa de ser uma barreira improvisada e passa a ser um gesto de amor ao seu próprio caminho. A paz interior floresce quando o coração aprende a dizer sim para o que nutre e não para o que adoece, escolhendo a paz como caminho diário. A ansiedade pode parecer uma força incontrolável, mas ao longo desta prática você pode perceber que existem caminhos de acolhimento e reconexão. Respirar com consciência, acolher emoções, transformar pensamentos, entregar o controle e reencontrar o propósito
não são soluções mágicas, são escolhas diárias que, repetidas com constância, criam um novo modo de viver. A cura emocional não acontece em um único momento, mas no compromisso silencioso de voltar sempre para dentro de si, de ouvir a própria alma e de confiar que existe um espaço de paz acessível a qualquer instante. A psicologia ensina que pequenos hábitos, quando cultivados, reestruturam a mente e criam novos padrões de resposta. A espiritualidade nos lembra que cada gesto consciente é também um ato sagrado, porque nos reconecta com a essência que não se perde, mesmo nos dias mais difíceis. A soma dessas duas perspectivas mostra que a ansiedade não precisa definir sua identidade. Ela pode estar presente em alguns momentos, mas não precisa comandar sua vida. Repita em silêncio esta afirmação: eu escolho a paz todos os dias. Eu escolho acolher quem sou. Eu escolho confiar no fluxo da vida. Essas frases funcionam como sementes de um jardim interior. Quanto mais você as repete, mais raízes criam dentro de si, até que se tornem parte natural da sua forma de viver. Lembre-se, sempre que a mente acelerar, você pode voltar à respiração. Sempre que as emoções pesarem, você pode se acolher. Sempre que os pensamentos forem duros, você pode escolher uma nova narrativa. Sempre que o controle escapar, você pode confiar. Sempre que o vazio surgir, você pode se reconectar com o propósito. Esses são os caminhos que, somados, constroem uma vida mais leve. A partir de agora, quando a ansiedade tentar roubar seu presente, recorde-se desta prática. Use a oração como refúgio, a respiração como âncora, o silêncio como templo e a esperança como guia, porque dentro de você já existe a paz que procura. E ao escolher cultivá-la, você transforma não apenas seus dias, mas também a forma como enxerga a vida.